Olá para você que nos acompanha no programa Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos a nossa roda de conversas com os principais protagonistas da gestão esportiva mundo afora. Hoje tenho a felicidade de conversar com alguém. Vou falar aqui, vou dar a descrição, mas é no último que você vai matar, quer ver? Empresário, fundador da WhatsApp, olha uma boa dica, presidente do conselho da Wiser Educação, mas enfim, proprietário do Orlando City, Flávio Augusto da Silva. Seja muito bem-vindo ao Esporte Executivo, Flávio. Obrigado, Vinícius. Como vai? Tudo bem? Bom falar contigo. Prazer. Muitas trocas pela frente. Vamos lá. Flávio, antes de qualquer coisa, eu vou começar não pelo Orlando, mas pelo WhatsApp. Eu vi que recentemente vocês formalizaram o Medina como o garoto propaganda, digamos assim, mas acho que é mais do que isso, para esse momento de aulas online. Eu queria entender como isso funciona, claro, para a empresa, mas como o nosso foco aqui é esporte, por que o Medina, por que esse viés, essa busca por um esportista para essa fala, Flávio? Bom, primeiro temos um carinho enorme e é uma admiração enorme pelo Gabriel, ele que a gente patrocinou mesmo antes dele ser o Medina conhecido hoje, né? Ele não tinha ainda conquistado o seu primeiro campeonato mundial, já era um grande surfista profissional brasileiro, mas já lá no iniciozinho da carreira dele, em 2012, 8 anos atrás, a gente patrocinou o Gabriel num produto que a gente tinha, que era o Wise Up Teams, né? Não temos, né? Especificamente nessa bandeira que é o Wise Up Teams. Depois eu vendi a empresa em 2013, retornei em 2016 e acabamos que lançamos agora um novo produto no final do ano passado, que é o Wise Up Online. E o Gabriel tem tudo a ver com esse lifestyle do que a gente vende do Wise Up Online, que é a liberdade absoluta de você poder estudar inglês onde você quiser, na hora que você quiser. O Gabriel, que é um cara bem-sucedido, que usa o inglês é a ferramenta de comunicação fundamental para ele que participa de vários torneios internacionais e está sempre viajando, está sempre no avião, no hotel, participando, treinando e participando de circuitos em diferentes países. Ele representa esse perfil de uma pessoa dinâmica e onde a liberdade e a comunicação é fundamental para ele, que são os atributos que a gente quer passar para os nossos alunos. Que o produto da Wise Up Online é um produto que dá liberdade, dá tranquilidade, em qualquer lugar a pessoa pode estudar, tanto é que nós já temos alunos em mais de 50 países no mundo já. Então, o Gabriel representa isso, ele é o embaixador da marca Wise Up Online. E eu vou fazer uma ponte, se você me permite. Você mencionou que vendeu o grupo, depois recomprou 3 anos depois. No meio desse caminho, teve uma compra importante aí na tua vida. Você, inclusive, é tido por muitos como um visionário do futebol nos Estados Unidos, justamente por essa compra, o Orlando City. Como é que foi essa transformação de visão de mercado? Porque, claro, se você é um empresário de sucesso, você pode olhar para diversos segmentos, mas você saiu de um segmento para um outro bastante diferente. Como foi essa transição para você como empresário, Flávio? Essa transição começou quando meu filho começou a jogar futebol nos Estados Unidos em 2010. Então, em 2010, só para quem está me ouvindo entender, eu vendi a Wise Up em 2013. Então, 3 anos antes. Meu filho começou a jogar futebol, ele tinha 10 anos de idade e começou a se destacar, e aí começou a jogar num clube, e daí começou a participar de competições em várias cidades, e eu acabei me tornando, nos finais de semana, o motorista dele. Então, participei de muitos treinos, de muitos torneios, de muitos eventos, onde futebol era o centro, né, do evento. E me surpreendeu muito a quantidade de pessoas envolvidas, me surpreendeu demais o engajamento que já existia entre o americano e o futebol, coisa que eu não tinha a menor ideia, que não era intuitivo, nem da minha parte, nem da parte de ninguém, muito menos no Brasil. E aí, em cima dessa percepção que eu comecei a ter, eu fiquei muito curioso e comecei a pesquisar. A minha pesquisa sobre futebol começou de forma intensa ali em 2010, 2011, até que em 2012
nós assinamos um contrato com a FIFA, na ocasião, em que patrocinamos, a Wise Up patrocinou a Copa do Mundo de 2014, ou seja, eu comecei a ter um envolvimento maior também, investindo no futebol do lado do patrocínio, no Brasil, e naquele momento eu já começava a pesquisar o futebol profissional também, nos Estados Unidos. Foi quando eu conheci Alexandre Leitão, que era presidente de uma empresa de marketing esportivo que a gente contratou no Brasil para me dar assessoria na WhatsApp. E aí, trocando uma ideia com ele sobre futebol nos Estados Unidos, ele era um cara apaixonado por isso, me deu uma série de informações adicionais que foram importantes para mim. E eu falei para ele que eu estava pensando em comprar um clube de futebol nos Estados Unidos. E ele ficou bastante empolgado. Bom, resultado disso, o Alexandre Leitão é o CEO do Orlando City até hoje. Nós, através da assessoria do Alexandre e de outras pesquisas que nós fizemos no mercado também, a gente acabou localizando que Orlando seria uma boa cidade, tinha um clube pequeno nessa cidade, e a gente comprou esse clube, que já tinha ali um meio caminho andado, uma base, relacionamento com a comunidade e tal, e negociamos a nossa entrada na Major League Soccer lá na MLS. Enfim, deu tudo certo. Em final de 2013, ou seja, eu vendi a WhatsApp no início de 2013, dezembro de 2013 eu já tinha o closing feito, a conclusão do negócio feita da aquisição do Orlando City, da nossa entrada na Major League Soccer, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos, equivalente à NBA. Sim, sim. NFL, mas que não era em 2013 o que é hoje, né? E o grande ponto, não era. Eu estava muito distante disso. A gente conseguia imaginar que vinha um crescimento pela frente, mas não do tamanho que foi, né? Eu acho que essa foi uma... Acho não, né? Me parece que foi a sua grande percepção. Sim, foi, Vinícius. Porque o que acontece? É engraçado. Sim e não, é o que eu vou te responder. A percepção não era, mas já tinha alguns indicadores que já davam uma boa pista do que já era. Eu vou te dar alguns, tá? Primeiro, 24 milhões em 2012, 24 milhões de praticantes de futebol nos Estados Unidos entre 5 e 17 anos de idade. Só para você ter ideia, não temos 24 milhões de praticantes de futebol no Brasil. Duvido que a gente tenha. Não é? Quando eu digo praticantes, não é o cara que joga pelada na rua, não. É o cara que está pelo menos vinculado a um timezinho, mesmo que seja amador, na escola e por aí vai. Para você ter ideia, nos Estados Unidos você não tem 24 milhões de pessoas jogando basquete, futebol americano e beisebol, somados dessas idades. Você não tem. Então, ou seja, o futebol já era o esporte mais praticado do mundo. Dos Estados Unidos naquela ocasião. Certo? Agora, já que eu falei do mundo, qual é o lugar que vende mais chuteira da Nike no mundo? Estados Unidos. Qual é o lugar que mais vende chuteira da Adidas no mundo? Também é nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. É o maior mercado do planeta, o maior mercado consumidor do mundo. Então, o que eu já imaginava era, o futebol é o maior esporte do mundo. Quando ele explode no maior mercado do mundo, uma coisa grande sai dessa junção. Não é? Então, do ponto de vista de negócio, potencial é bilionário, gigante. E outro ponto era o seguinte, eram os públicos nos estádios. No ano de 2012, a média de público do Brasileirão foi 12 mil e alguma coisa por jogo. E as pessoas têm na cabeça, não, quando o Flamengo joga tem 50 mil, quando o Corinthians joga exceção, tem 40. Mas é média, o que vale é a média. Então, a média de público do Brasileirão em 2012 foi 12 mil e poucas pessoas, 2.800 talvez. A média de público na MLS já era 18 mil. Era 50% maior que a média de público do Brasileirão. Isso não era intuitivo para mim. Então, na realidade, quando eu olho para esse número, olho para o crescimento da audiência na televisão, olho para as vendas das marcas de material esportivo, olho para o número de praticantes, eu só posso concluir que existia ali, na época, eu só pude concluir que existia um fenômeno ainda não percebido. E todo fenômeno não percebido é um fenômeno não precificado. Ou seja, um fenômeno não percebido é um fenômeno que está barato ainda. Isso é ótimo. E aí o que acontece? Eu entendia que era uma oportunidade de equity entrar naquele momento. Eu só não tinha me dado conta que era mais rápido do que eu pensava. Porque em 2013,
quando a gente assinou o contrato de entrar na Liga, no final de dezembro de 2013, quando a gente assinou o contrato, a Liga recebia por ano, ela tinha um contrato de transmissão de um valor de 68 milhões de dólares, em final de 2013. Em 2014, antes de ter completado um ano de eu ter entrado na Liga, porque assim, eu entrei na Liga, mas não tinha jogado ainda, a gente começou a jogar em 2015. Tá. Aquele ano de 2014 foi preparação, a gente contratou o Kaká, emprestamos ele para um clube brasileiro. E aí o que acontece? A gente, naquele mesmo ano de 2014, durante a Copa de 2014, logo depois da Copa, a MLS renova o seu contrato de direitos de transmissão, subindo de 68 milhões de dólares, o valor do contrato, para um contrato de $1 bilhão. Ou seja, menos de um ano eu dentro da Liga, eu já estava sentado em cima de uma liga que tinha $1 bilhão de contrato de transmissão. Só que eu não comprei isso, eu comprei uma que tinha de 68 e ganhei uma que tinha de $1 bilhão. Ou seja, a geração de valor e a valorização da liga, ela foi um foguete de lá para cá. Obviamente, isso hoje gerando um fluxo financeiro alto na liga, que já gera contratações mais relevantes. Ou seja, a liga está em construção, está em crescimento. Flávio, mas eu vou te fazer uma pergunta. Obviamente que eu não vou te dizer que a liga mudou de patamar porque você comprou o Orlando City. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas veja. Não é mesmo? Então, não é esse o ponto. Mas o mercado se percebe, o mercado ele se enxerga, né? Então, quando começa a ter uma demanda diferente, o próprio mercado passa a reconhecer o seu valor. Então, isso é qualquer coisa, lei de oferta e demanda, certo? Quando você percebe que tem um novo entrante, porque, com todo respeito, até aquele momento, nos Estados Unidos, você não era uma figura empresarialmente relevante, certo? Mas percebe-se então que tem um novo entrante ou algum novo investidor ou novos investidores atentos àquele mercado. A própria liga em si percebe, porque como você fala, não era precificado, a própria liga começa a perceber que talvez ali tenha um valor diferente do que ela vem negociando. Então, repito, não é você que vai fazer com que a liga se transforme, passe de contrato de 68 para $1 bilhão. Mas é um sinal importante, né? Bom, eu vou ilustrar tudo que você falou então, tá? Eu vou pegar o conceito que você falou e vou te ilustrar com os exemplos práticos. Eu, quando entrei, a parte do meu investimento foi de $100 milhões. Tá. Compreendi a compra do pequeno clube e a minha entrada na liga, que é o quê? Eu sou dono do clube em Orlando e sou sócio Da liga. da liga. Ou seja, quem são os donos da liga? Eu e mais os outros 27 donos. Ou seja, nós somos sócios iguais, em cotas iguais entre si. Significa que quando eu entro na liga, eu tô comprando um pedaço da liga. Logo, por isso eu pago. Né? É que eu pago para entrar. Não, eu pago porque eu estou comprando um pedaço daquela empresa. Uhum. E me torno sócio dessa empresa, acionista dessa empresa. Ou seja, eu fui o 19º clube. E eu paguei $80 milhões, só nessa parte da diluição. Tá. Sem foi o investimento total. Desculpa, foi $70 milhões. Certo? $70 milhões. 2 meses depois, entrou um outro clube, o New York City, do Sheikh Mansour, que é o proprietário do Manchester City. Ou seja, o segundo estrangeiro. Era só eu estrangeiro, agora tinha um Sheikh, meu colega Sheikh estrangeiro também. Meu colega, exatamente. Meu sócio e colega. Então, 2 estrangeiros. Eu comprei 19 avos por 70. Ele já comprou 20 avos por 80. Tá. Você multiplicar 19 vezes 70, eu até faço a conta aqui ao vivo com você. Se você 1.210. Então, 1.210. 19 dá 1.330 e $1.330 bilhões, seria o valor da liga naquele momento, e ele já pagou 80 vezes 20, que já dá 1.600. Você já tem quase 20% de valorização da liga em questão de meses. Eu vou resumir, nós estamos no 28º clube. O 28º clube, o investimento foi $320 milhões. 320 vezes 28. 1,28 avos foi 320? Exatamente. 320 vezes 28
dá 8 bilhões e 960. Então, sai de 1.300 quando eu entro para 8.960 5 anos depois. Então, isso aqui se traduz em números. O crescimento da Liga e a valorização e a geração de valor. Isso são números públicos, não é? São os números divulgados dos valores de investimentos. Visto que hoje um clube da MLS, lá ele tem um valor de mercado por volta de 2,5 bilhões a 3 bilhões de reais. Né? Esse seria hoje um valor de mercado de um clube da MLS. Ou seja, está em pleno crescimento. Vamos lembrar que em 2022 tem renovação, aquele contrato de 1 bi vai virar alguma coisa maior do que isso, sei lá, se é 3, se é 4, se é 5, não sei. Não é? Vamos lembrar que em 2026 tem Copa do Mundo nos Estados Unidos. E vamos lembrar que em 2030 tem uma outra renovação de direitos de TV. Ou seja, essa sequência de agora, nos próximos 8 anos, você tem 2 renovações de contrato, uma Copa do Mundo no meio. E esses 3 eventos são eventos exclusivos. Por que eu falo tanto de dinheiro e pouco de futebol? É muito simples. Porque o poder econômico dá aos Estados Unidos a capacidade de comprar os melhores atletas. Ou seja, o destino dos melhores atletas vai começar a se dividir entre a Europa e os Estados Unidos. Porque a Europa recebe os melhores atletas porque tem dinheiro para bancar. Entendeu? E aí, obviamente, somado a isso, Champions League, essa coisa toda. Os campeonatos locais mesmo não tem tanto sucesso assim na Europa. Claro. Que na Espanha vai ser Real Madrid e Barcelona. Todo mundo já sabe disso. Não é? O grande produto da Europa ali é a Champions League. Agora, fora isso, o jogador ele vai onde estão os melhores contratos. Por isso eu falo muito do poder econômico. Não é? Porque quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, eu respondo. É o poder econômico que nasceu primeiro, e do poder econômico você compra os melhores jogadores, dos melhores jogadores você tem o melhor produto em campo. Porque às vezes muitas pessoas falam, não, mas nos Estados Unidos o futebol é num nível... nem se compara com o europeu. Não tem que comparar mesmo. Você tem que comparar o seguinte, olha, o futebol hoje nos Estados Unidos é 80 vezes melhor que 5 anos atrás, quando eu entrei. Nós estamos em franca evolução. E essa franca evolução, em algum momento, e esse algum momento eu acho que é em 10 anos, ele vai se equiparar a clubes importantes da Europa. Não ainda dos tops. Então, bota mais 10 anos ainda, a gente chega lá, porque o poder econômico, vamos entender. Por que vai ter poder econômico lá? Porque os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Você já tem a MLS já tem uma capacidade de atração de jogadores que é absurdo, né? Já está levando jogadores incríveis. Nani está jogando com vocês aí, até pouco tempo atrás ele brilhava na Premier League, né? Mas você tem jogadores jovens também, comprados aqui da América do Sul, vários do Boca Juniors estão sendo comprados, já tem assim um nível alto já de transações financeiras, porque a Liga vai ganhando esse poder econômico e vai ganhando esse poder também de atrair esses jogadores. Talvez o que falte ainda é esse desejo porque um jogador no início de carreira, ele ainda tem para ele aquele sonho de jogar em clubes grandes europeus. Mas isso começa a ser mudado, né? Você vê, eu estou tentando lembrar o nome do jogador. Não tem espaço para todo mundo. Eu vi um jogador que foi destaque no River Plate uns 2 anos atrás, me fugiu o nome dele agora. Isso, Martins. Ele foi para a MLS e ele foi feliz, ele foi consciente do projeto que ele tinha, e isso vai mudar. Os jovens da América Latina, fundamentalmente, que está assim, numa situação econômica diferente, vão começar a almejar jogar nos Estados Unidos. Isso é fundamental. Vou dar um exemplo. Nós jogamos 2 partidas no ano passado contra o Pete Martinez lá no estado deles. Nós jogamos 2 partidas, Orlando contra o Atlanta. No primeiro jogo tinha 74 mil pessoas no jogo. 74 mil pessoas no estádio assistindo. No segundo jogo aí caiu um pouquinho, tinha 70. Que absurdo, né? 70 mil pessoas. Então, que jogador está jogando hoje no mundo com 70 mil pessoas? Então, a MLS, ela vive esse fervo. E outra coisa, morar nos Estados Unidos é muito mais agradável que morar na Ucrânia, que morar em alguns lugares da Europa, na Bélgica, sabe? Porque, assim, a Europa não é só Barcelona, Real Madrid, não é só os lugares bacanas, né? Chelsea, Londres, não é só esses lugares. Você tem cidadezinha da Inglaterra que é horrível. Mas também nem toda cidade nos Estados Unidos é Orlando, hein?
Não, não é, mas você tem aqui Nova York, Orlando, Miami, você tem Los Angeles, você tem Boston, você tem cidades muito legais. Tem umas cidades que são bravas também, mas você tem umas 10 cidades muito legais, onde seria muito atrativo para, por exemplo, o jogador criar os filhos dele, a família dele, porque esse é um lado que o público às vezes não vê, mas a família do jogador é um elemento importante também. Então, eu diria para você que você tem a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, você tem também bons contratos. Né? Você tem aqui jogadores muito bem remunerados. Flávio, você tem um olhar econômico estupendo. Eu quero fazer uma pergunta, talvez que a sua memória seja necessária te trazer a resposta. O Flávio Carioca, lá atrás, antes de pegar os 20 mil reais de cheque especial e montar o WhatsApp, você tinha alguma relação com o esporte de desejo? Porque assim, o brasileiro, de uma forma geral, gosta de futebol, ou gosta de basquete, gosta de esporte. Isso é do público latino. Eu não sei se você jogava bola ou não, e não que isso seja relevante. Mas você tinha algum sonho com o esporte? Falar assim, pô, se eu fosse diretor de tal clube, não sei para qual clube você torce, vou comprar fulano, vou comprar ciclano. Você tinha isso? Não. Eu jogava futebol pelada na rua, né? Eu sou um cara de periferia do Rio, daqueles que jogam descalço no asfalto e que arranca o tampão do dedo no chão. Né? Então, quem está me ouvindo que já jogou na rua sabe o que eu estou falando. Né? Que o carro vai passar, parou, não passa, entendeu? Você bota o chinelinho ali, a havaiana na periferia era assim, a havaiana com grampo lá, porque arrebentou, você botava o grampo embaixo. Pedra na rua para marcar o golzinho, ou chinelo. É isso aí. Então, era peladeiro, né? Peladeiro. O esporte que eu mais pratiquei foi voleibol, na época de ensino médio. Né? Mas não tinha nenhum tipo de pretensão. Nunca. O que me linkou ao esporte foram os meus investimentos publicitários da WhatsApp, depois foi meu filho jogar, e aí eu me tornei um cara mais empreendedor, muito observador, muito questionador, e questionei aqueles números nos Estados Unidos, e daí veio a oportunidade do Orlando, e aí eu tinha o dinheiro disponível e estava a fim de viver essa experiência, achava também que era um bom negócio. Muita gente me pergunta se eu fiz por paixão. Claro que eu gosto de esporte, claro que eu gosto do que eu faço, mas o negócio do Orlando não foi uma caridade. Quando a gente faz uma coisa só por paixão, o nome disso é outra coisa, caridade. Ou é hobby, ou é caridade. Eu não fiz nem hobby nem caridade. Não é? Era efetivamente um investimento onde eu via potencial de crescimento e onde eu poderia ganhar dinheiro. Era esse o meu objetivo e falo isso com muita tranquilidade. Deu certo. Deu certo. Deixa eu fazer um ponto de pergunta. Eu sou um cara que estudei muito reputação, eu estudo reputação, construção de reputação e gestão de crise no esporte. Você mencionou em algum momento da nossa conversa o Grupo City. O Grupo City ele tem times na Inglaterra, tem na Ásia, tem nos Estados Unidos. Você é um cara muito focado em questões financeiras, claro, por viés que te façam satisfeito em outros universos, mas atento a esse ponto. Você não fica satisfeito, claro, só com o crescimento natural do Orlando City, porque a liga está crescendo. Você deve pensar em crescimentos outros, talvez em outros segmentos, mas aqui a gente trata de esporte, vou te perguntar sobre esporte. É possível que, de alguma forma, algum pedacinho desse cérebro focado no desempenho financeiro pense que um grupo, como tem do City, que eu citei agora, para o Orlando funcione da mesma forma? E eu não estou aqui com aquela perguntinha, por que não investir no Brasil? Não é disso que eu estou falando, mas é começar a pensar o seu time hoje como parte de um grupo maior, talvez pensando em segundas divisões na Europa, porque o teu foco é crescimento econômico. Ponto, entendi. Claro, de novo, está muito claro que não é a qualquer custo, não é isso. Mas aí, naturalmente, se você fica restrito à MLS, não que seja pouca coisa, mas é um crescimento que vai depender cada vez menos de você e mais da liga como um todo. Você não é um cara, pelo que eu li, pelo que eu acompanho, sou seu seguidor no Twitter, você não é um cara que fique tranquilo com algo que não esteja dependendo exclusivamente do seu movimento. Quais são os próximos pensamentos? Estou falando próximos passos, mas o que passa num pedacinho da sua mente em relação ao esporte, Flávio? Interessante essa pergunta. Primeiro, um clube é um investimento de longo prazo. Né? Você não constrói efetivamente um clube de alto rendimento
um clube que tem ambições de performance em 1 ano, nem 5 anos. Né? Nós somos um bebê de 5 anos, né? Completamos agora 5 anos, somos um bebê de 5 anos. Então, é um projeto de muito longo prazo. Haja visto que os grandes clubes têm mais de 100 anos. Né? São clubes centenários e há muitos clubes centenários que não conseguiram construir um projeto relevante. Até sobrevivem com dificuldade. Bom, o Orlando, ele é um clube que em 5 anos a gente primeiro se colocou dentro da principal liga dos Estados Unidos. Hoje temos uma posição relevante dentro dessa liga. E quando eu digo posição relevante, em vários aspectos, inclusive em aspectos que estão fora do campo. Esse ano, a partir desse ano, passamos a ser mais relevantes dentro do campo também. Mas falando mais de fora do campo, que é a área onde eu mais atuo, nós somos um clube que existe há apenas 5 anos, que tem em seus centros de treinamento 9 campos de futebol profissional. Um mini estádio para treinamento. E construímos um estádio que é considerado entre os 3 melhores estádios de futebol dos Estados Unidos. Com apenas 5 anos. Um estádio de valor de mercado de mais de R$1 bilhão, ou seja, um estádio alto nível, um estádio super moderno, 2 centros de treinamentos, um clube super estruturado, uma marca presente, bem avaliado dentro da liga, e esse ano demoramos até um pouquinho mais para acertar dentro do campo, mas esse ano estamos dominando, felizmente perdemos na final. Perder na final é horrível, né? Porque você perde, né? Mas fomos vice-campeões no torneio desse ano e estamos agora no top 3 nessa nova temporada. Ou seja, é apenas 5 anos. 5 anos de existência. Imaginar que 5 anos atrás a gente simplesmente não existia. Não é? Então, esse é um primeiro ponto. Sobre o olhar do crescimento mais protagonista que você citou, eu em 2016 ou 15, acho que 16, se não me engano 16. Em 2016 eu quase comprei um clube na Inglaterra. Quase, mas foi muito quase. Eu estive sentado com o proprietário do clube em 3 reuniões diferentes e por muito pouco, um clube muito conhecido, eu não posso falar o nome, porque por questões contratuais, mas quase comprei um clube na Inglaterra que faríamos, a partir daquele momento, um grupo, sim. E isso seria uma célula desse grupo, né? E eu recuei, eu não comprei, e a razão é muito simples, né? É preciso você entender quem é você e qual é o seu tamanho. Um projeto de multiclubes, que é um projeto que por si só depende de centenas de milhões de dólares de investimentos em um, daqui a pouco você está falando já de $1 bilhão em outro, para isso eu teria que organizar talvez um grupo maior de investidores para poder, naquela ocasião, fazer aquele projeto. Eu estava sozinho para fazer o projeto, mas mesmo assim, mesmo sozinho, quase fiz. Mas de última hora eu decidi não fazer e, na minha opinião, fiz a decisão certa. Apesar de que o clube que eu teria comprado também decolou depois. Não é? Mas eu não me arrependo porque a gente precisa entender qual é o nosso tamanho. Eu tenho 48 anos de idade, sou brasileiro, não ganhei nenhuma herança, ou seja, eu ainda tenho uma vida pela frente, muitos projetos para fazer pela frente, e naquele momento eu enxerguei que o meu tamanho não era para aquele investimento. Então, eu recuei e não avancei. Mas o meu ímpeto, como você bem mencionou, sim, é de pensar em ir para frente, né? Eu não gosto de jogar na retranca, gosto de fazer gol, mas é muito importante o empreendedor saber qual é o seu tamanho para fazer o investimento certo. O investimento era certo, o meu tamanho não era ainda o suficiente para dar aquele passo naquele momento. Mas alguns anos já se passaram e pelo que eu acompanho de você, isso não é algo que está abandonado. Isso talvez esteja suspenso, porque, de novo, você decide, né? Não sou eu. Não sou eu que vou te falar, Flávio, o que você faz ou você não faz, pelo amor de Deus, mas é que é muito claro para mim o seu perfil de movimentação. O seu perfil de movimentação é de potencializar o que você tem em mãos. Você está numa liga agora que você pode potencializar muito Orlando, mas você vai bater no teto de que você faz parte de uma liga e tem algum crescimento que não depende só de você. Tem outros mercados, mesmo dentro do esporte, que talvez só dependa de você. E eu não vou aqui falar que eu aposto no meu mindinho, porque tem muito respeito e amor pelo meu mindinho, mas eu
tenho quase certeza que você logo se movimenta para a Europa. A sua pergunta é excelente, a sua pergunta é inteligentíssima. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim até hoje. Muito boa. Eu estou fazendo, mas você já se fez. E fiz lá atrás, acabei inclusive nunca tinha falado isso para ninguém. Né? Eu lá atrás fiz, eu quase comprei. Imagina, eu estive em Londres sentado com o dono do clube. Então, a tua pergunta faz muito sentido. Mas a minha resposta é aquela. Naquele momento é isso. E hoje eu não posso falar muita coisa ainda, mas a gente está trabalhando em muitos projetos hoje. Muitos projetos. Flávio, eu vou te fazer uma última pergunta e eu vou começar já com parte da resposta porque eu consigo entender o seu raciocínio. Por que não dá para pensar no investimento no Brasil nesse sentido? É uma pena, e eu não estou falando só de futebol, né? Estou falando pelo perfil. Tem um Twitter seu de pouco tempo atrás falando por que não dava para fazer no Brasil, não vou lembrar agora dos detalhes. Mas tem um ponto importante aí, que é a construção do entretenimento, para que você constrói. O país em que você está hoje, ele é muito reconhecido por isso, e o Brasil tem muitos pontos a evoluir fundamentalmente na questão do esporte, que é o nosso papo aqui hoje. As pessoas ficam falando assim, mas o que falta mesmo é investimento, e a gente sabe que não é. Então, para traduzir para as pessoas, o que falta para o Brasil no aspecto do esporte, em outros aspectos falta muita coisa, mas no aspecto do esporte, para que a gente possa entender o esporte como um esporte profissionalizado por aqui. Antes de eu falar do que falta, deixa eu dizer que o Brasil tem de muito bom. Manda. Dizendo que ele tem de muito bom. O Brasil é um celeiro de formação de talentos no futebol. Já há décadas, a gente tem sempre alguns jogadores ali figurando no topo do futebol, um esporte super concorrido, pessoas do mundo inteiro dando a vida para poder arrumar um espacinho dentro do futebol, e o brasileiro, você vai ter sempre um brasileiro ali no topo do futebol. A gente sempre tem, às vezes, uma visão saudosista, né? A gente lembra dos grandes craques do passado e a gente sempre acha que o passado era melhor que o presente, mas pior que não é, gente. Cada ano a gente tem mais brasileiros no topo. E quando eu digo no topo, não é o melhor jogador do mundo, que a gente sabe que é Messi, Cristiano Ronaldo nos últimos anos, mas é disso que eu estou falando. O topo não é feito só de uma pessoa, né? Você tem ali uns 80 jogadores, uns 100 jogadores ali que estão naquele nível, né? E tem sempre ali uma quantidade cada vez maior de brasileiros nesse grupo. Então, o Brasil tem de bom isso, celeiro de formação de talentos. O que desfavorece que o Brasil atraia investidores como eu? E eventualmente, eu fui parar nos Estados Unidos. Você vê, um brasileiro foi parar nos Estados Unidos para investir em futebol, construir um estádio. É até um contrassenso, né? Por que não no Brasil? Então, você tem alguns motivos. Você tem, primeiro, do ponto de vista macroeconômico e político, né? O Brasil ele é um país que apresenta algumas dificuldades, algumas inseguranças jurídicas para que você aporte uma quantidade de centenas de milhões de reais num determinado projeto tirado do bolso de uma pessoa. Muita gente vem no Brasil, pega um empréstimo no BNDES e vai investir. Pega dinheiro do banco do governo ainda, né? Então, agora a gente vai pegar dinheiro do seu bolso, para colocar ali, e você depende de segurança jurídica. Você depende, né? Vou construir um estádio ali, que tipo de licença tem que ter? Que tipo de problema eu vou ter para ter essa licença? Que tipo de burocracia eu vou enfrentar? Né? Que tipo de tentativa de corrupção eu vou ter que esbarrar? E por aí vai. Não quero ser liviano aqui, mas eu sou brasileiro tanto quanto você que está me ouvindo, e a gente conhece o nosso país, né? Claro, vocês conhecem, eu conheço, então não precisa eu dizer mais do que eu já disse para você entender que há riscos macroeconômicos e políticos com os quais eu, por exemplo, não gosto de lidar. Eu não tenho nenhuma conexão política com ninguém, nem quero ter. Eu sou um homem de negócios e não que eu me isente de política. Quem me conhece, me segue em rede social, sabe dos meus posicionamentos, mas eu não quero envolvimento. E aí o lugar mais seguro para o empresário é bem distante desse submundo. Não é? Então, vou parar por aqui, que eu já falei muito adjetivo aqui. Não é? Numa esfera um pouco mais abaixo, a estrutura do futebol do Brasil também não atrai, porque ela não é empresa, ela é política, é estrutura política. Você tem um clube que ninguém é dono do clube, não é? Que aí todo mundo diz, não, mas o dono do clube são os torcedores. Então, quando todo mundo é dono de alguma coisa, significa que ninguém é dono de nada. É um clube sem dono,
onde um político que é eleito é presidente desse clube. Então, esse político, para ser reeleito, ele precisa agradar quem vota. E, às vezes, para agradar quem vota, ele tem que tomar decisões que não necessariamente são as melhores para o clube. São aquelas que agradam, são aquelas que vão dar voto. Ou seja, você traz a política para dentro do futebol. Não por acaso, a maioria dos clubes tem dívidas milionárias de anos. Por quê? Porque o dirigente do clube, ele faz uma dívida, ele não está nem aí, essa bomba vai explodir na mão do próximo. Se eu fizer uma besteira no Orlando City, se eu fizer uma besteira, se eu fizer uma decisão errada, se eu comprar um jogador absurdo, se eu endividar o clube, eu tenho que pagar. Eu respondo com o meu patrimônio pessoal pelo Orlando City. Muito diferente de um dirigente de clube, que o maior prejuízo que ele pode ter é não ser eleito, não ser reeleito. Então, isso faz muita diferença. Então, como é que eu vou investir numa coisa dessa? Como é que eu vou investir num negócio que é político? Não é? Então, não tem a possibilidade. Alguém fala, mas tem clubes empresa no Brasil. Mas clubes empresa são clubes pequenos. Né? Os grandes clubes que têm torcida, que você tem aí um mercado consumidor, porque, vamos entender, o torcedor é cliente do clube. Então, um clube que tem clientes é um clube que tem faturamento. Como é que você vai investir num clube? Vou criar aqui eu não vou dizer o nome aqui, mas vou botar o clube da WhatsApp, que é a minha empresa. Pronto, a WhatsApp Futebol Clube. Não, e o WhatsApp? Quem é que vai torcer para o WhatsApp Futebol Clube, cara? O WhatsApp é um curso de inglês, tá? Todo mundo sabe que é um curso bom e tal, mas o WhatsApp Futebol Clube não, né? Então, vou usar um nome de desodorante para um clube, não é? O nome de uma bebida energética para um clube. Ninguém vai torcer para uma bebida energética para um clube. Então, pode ser uma boa plataforma de marketing para a empresa. Ok. A clube não vai ser. Então, eu sou flamenguista, né? Então, se eu não posso comprar o Flamengo, se eu não posso comprar um time de primeira linha, nenhum investidor vai botar dinheiro nisso, vai investir. Porque as pessoas precisam entender que o cara investe para ter retorno. Retorno no quê? Ele é dono do equity, né? Ele é dono do clube. Então, por exemplo, mas como pode alguém ser dono? Cara, no final das contas, o dono é o cliente. A gente é só investidor, a gente é só acionista. Dono do Orlando não sou eu, dono do Orlando são os torcedores. Não é? A gente é só acionista, a gente é só investidor. Agora é o seguinte, eu tenho uma proteção jurídica e segurança jurídica do país e que eu estou num clube que não depende de política, onde eu invisto nisso aqui, isso aqui cresce e eu gerei valor e o meu patrimônio cresce. Agora, para isso, eu tenho que ser responsável. Eu respondo com o meu patrimônio pessoal por qualquer risco de operação desse clube. O que não acontece em nenhum clube no Brasil. Está explicado. Então, esse é o motivo aí, macro e operacional, digamos assim. Perfeito. Flávio, muito obrigado pelo papo. Passou rápido, muito rápido. Foi olhar o relógio, agora estou assustado como passou rápido. Obrigado pelo seu tempo, pela conversa. A pergunta que você gostou, daqui a um tempinho te marca outro papo e eu vou fazer de novo. Como é que funciona? Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Foi um prazer conversar contigo, Flávio. Agasalho bonito. Orlando vai bem, obrigado. Numa próxima a gente conversa. Um abraço. Abraço.